ficar ainda mais líder do Grupo A, o Sport recebe um Santa Cruz que ainda briga por classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, para mais um pré-jogo de Copa do Nordeste, dessa vez para falar de clássico pernambucano. Tem um confronto aí entre Sport e Santa Cruz, confronto válido aí pela quarta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, só que na prática vai valer como uma penúltima rodada. O jogo terminou sendo adiado e essas duas equipes, esse é um jogo atrasado. Depois desse jogo, será apenas uma rodada, então apenas Santa Cruz e Sport jogam nesse momento, nesse final de semana, para no meio da próxima semana ter um confronto ali de todos os confrontos dessa, de fato, oitava rodada da primeira fase. Então, vale muito, é um Sport que briga para manter uma invencibilidade de mais de um mês. A última derrota, na verdade, a única derrota do Sport nessa temporada de 2023 foi para o Ceará, no dia 14 do mês 2, então mais de um mês de invencibilidade contra um Santa Cruz que vem numa sequência aí de 3 derrotas seguidas. Perdeu na Copa do Nordeste, perdeu para o próprio Sport pelo Pernambucano, também foi eliminado na Copa do Brasil para o América. Antes de começar a trazer um pré-jogo com as prováveis escalações, inclusive, o Sport tem alguns desfalques, alguns possíveis desfalques. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha também aqui embaixo, ativar o sino de notificações também, porque isso ajuda demais no início do meu trabalho aqui no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro Manhã, eu trabalho na rede oficial e estou também aqui do YouTube e estou começando esse trabalho também com o meu canal. E já vamos trazendo também algumas informações, né? Comentei sobre um Sport que vem de uma invencibilidade aí de um mês. Não apenas invencibilidade, é um 100% de aproveitamento. Depois da derrota que teve para o Ceará por 3-2 na Copa do Nordeste, é um Sport que engatou aí 6 vitórias consecutivas, inclusive a goleada sobre o Bahia por 6-0, e também essa vitória dentro do campeonato estadual, dentro do Pernambucano, sobre o próprio Santa Cruz. E aí é um Sport que vem sobrando no estadual, líder absoluto, não teve nenhuma derrota no Pernambucano, muito pelo contrário, conseguiu aí engatar uma sequência muito positiva, lidera com muita sobra, dentro também do Campeonato do Nordeste, dentro da Copa do Nordeste, é um Sport que lidera o Grupo A, tem a mesma pontuação do Fortaleza, só que tem um jogo a menos do que a equipe cearense. Um jogo a menos justamente esse, né? Com uma vitória, a equipe do Sport ficaria aí 3 pontos à frente do Fortaleza, no Sport que na última rodada vai pegar o CSA, que já não tem mais chance de classificação para as quartas da Copa do Nordeste. É importante a liderança do Grupo A, porque com isso o Sport decidiria a próxima fase em casa, né? Teria vantagem ali por conta dessa questão do regulamento da própria Copa do Nordeste. Quem tem a melhor colocação vai definir o confronto em casa na fase seguinte. Olhando para o Santa Cruz, é um Santa Cruz que vem com 3 derrotas seguidas, uma contra o Ferroviário na própria Copa do Nordeste, outra contra o Sport no Pernambucano, e no meio de semana, na terça-feira, perdeu para o América na Copa do Brasil por 1-0. É um Sport, na verdade um Santa Cruz que não deve ter tantos problemas assim para escalar, muito provavelmente não deve contar com o Maranhão, que sentiu, né, o atacante que sentiu a perna esquerda, mas é um Santa Cruz daqui a pouco a gente vai começar a falar agora sobre o Sport, né? Colocar a provável escalação agora do Sport, um Sport que tem problema na zaga, né? Tem 2 problemas na zaga, e aí começando com o Renan no gol, né? O goleiro titular absoluto da equipe pernambucana. Na lateral direita conta com o Eduardo, que vem tendo uma solidez defensiva muito interessante, o Eduardo. Os 2 zagueiros, aí fica na questão de uma dúvida, né? Se o Thierry vai poder jogar ou não, mas não podendo, ficaria ali o Renzo e o Chico que também funciona como lateral esquerdo, mas nessa condição ele atuaria como um zagueiro. Na lateral esquerda seria o Igor Cariús, no meio de campo o Fabinho, o Ronaldo e o Jorginho. Falar daqui a pouco sobre os números do Jorginho, que de fato impressionam esse início de temporada do Jorginho, não só ele. O Luciano Juba também é um cara que vem impressionando bastante, na verdade desde a temporada passada, um ex-lateral esquerdo, né? Funciona muito melhor como um ponta esquerdo, agora como um atacante, outro atacante, Wagner Love lá na frente,
Então é uma possível escalação de fato aí dessa equipe do Sport. O outro jogador, que eu já não ia comentando, o Edinho pelo lado direito, né? Os 11 iniciais do Sport. E só chamando a atenção para alguns números desses 3 destaques, eu vou chamar a atenção. O Luciano Juba. Luciano Juba tem 17 jogos, 9 gols, 8 assistências nessa temporada. Um cara que, de fato, era um lateral esquerdo, mas passou... já tem um tempinho que passou a ser de fato um ponta esquerda. É um cara que finaliza muito bem de fora da área, tem muita velocidade para puxar um drible, para puxar uma jogada em profundidade. Outros destaques, Wagner Love. Wagner Love, 15 jogos, 6 gols marcados e 4 assistências, também números que chamam a atenção. É o cara da definição, é o cara que, apesar de uma idade elevada, ele consegue atuar muito bem e um ritmo muito intenso ali no comando do ataque do Sport. Não é aquele centroavante travado, o cara que sai um pouco mais da área, que tem uma movimentação, mas tem também uma presença de área muito grande. Jorginho, 14 jogos, 5 gols, 2 assistências, ex-Atlético Goianiense, pegou a 10 de fato do Sport e está jogando muito, né? Conseguiu encaixar muito bem dentro desse sistema tático do Anderson Moreira. É o cara do meio de campo que está mais à frente. Atrás dele tem ali o Fabinho, tem o Ronaldo também, mas o Jorginho tem muita liberdade para ficar, de fato, muito móvel ali no campo ofensivo do Sport. Tem outros também, o Igor Cariús é um lateral que também é um cara que tem um poder ofensivo, um cara que apoia muito bem, que faz uma dobra ali com o Luciano Juba, que chama atenção. De fato, é um Sport que tem problema na zaga. Se confirmar, de fato, a não presença do Thierry e do Sabino, e aí fica Renzo e Chico, mas dá para ter um bom jogo com Renzo e Chico diante do Santa Cruz. Eu acho que diante de um bom sistema tático que o Anderson Moreira vem implementando, não vai ser a falta de 2 jogadores que vai fazer com que o Sport atue tão mal assim. Claro que é uma baixa, que serão 2 baixas importantes, mas eu acho que o Chico e o Renzo conseguem suprir muito bem. Olhando para o Santa Cruz, é um Santa Cruz que vem de 3 derrotas consecutivas, como eu falei, e é um Santa Cruz que apresenta muitas fragilidades em vários pontos. Um Santa Cruz que permite, né, apesar de em muitos momentos jogar defensivamente, cede muito espaço para o adversário, trazendo já provável do Santa Cruz. Tem o Michael, que fez um excelente jogo contra o América. Realmente, se não fosse o Michael, seria uma derrota do Santa Cruz por 3 ou mais gols. Fez alguns milagres. Michael, que inclusive é da base do Atlético e da base do São Paulo, ele estava no futebol português, chegou ao Santa Cruz nessa temporada. Lateral direita tem o Feijão, e aí a gente já puxa para a dupla de zaga do Santa Cruz com o Alemão e com o Ítalo Melo. Na lateral esquerda pode pintar o Ítalo Henrique ou o Marcos Vinícius, né? São 2 jogadores ali que, inclusive, os 2 atuaram contra o América, né? O Marcos Vinícius começou jogando, não foi tão bem, entrou o Ítalo Henrique. Meio de campo do Santa Cruz tem ali uma presença do Arthur e do Paulista, né? São os 2 volantes. Teria uma característica, dependendo muito do adversário, mas acredito que eles vão ficar muito fixos no campo defensivo. E um pouco mais à frente, o G2 tendo alguma liberdade, né? O G2, ex-Vitória, ex-Remo, chegou a essa temporada para a equipe do Santa Cruz, tem 9 jogos, 3 gols e 1 assistência, é o camisa 10, né? O cara que faz a função do Jorginho pelo lado do Santa Cruz. Não com a mesma intensidade, não com a mesma qualidade, apesar do G2 bater muito bem falta. Então, bola parada pode ser um ponto muito interessante para o Santa Cruz. Não só falta, escanteio também, alguma situação ali próxima à área do Renan, o G2 pode ter uma boa função, ter uma boa participação. No ataque do Santa Cruz tem a questão: o Maranhão vai para o jogo ou não? Ele sentiu a perna esquerda no confronto contra o América, pode pintar o Chiquinho na posição dele, e do outro lado o Silva, né, pode atuar. Um cara que tem mais velocidade, que tem mais 1 contra 1 mesmo, não tem tanta qualidade, mas ele faz essa questão de buscar 1 contra 1. E no ataque o Pipico, né, o Pipico que tem uma grande identificação com o Santa Cruz, já é a 2ª vez que ele atua por lá. Na primeira passagem foi uma passagem muito longa, de 3 temporadas, e agora volta ao Santa Cruz. Tem também alguns bons números, né? 12 jogos, 3 gols e 1 assistência. Pipico que marcou o gol salvador do Santa Cruz na primeira fase da Copa do Brasil, diante do Democrata, mas está aí, né? Os 11 iniciais do Santa Cruz, os prováveis 11 iniciais também do Sport. O Sport é o favorito do confronto, né? Já trazendo
minha expectativa, um esporte que vem de mais de um mês de invencibilidade, um esporte que tem uma solidez enorme defensivamente, apesar dessas duas possíveis baixas, mas é um time que tem muita solidez defensiva, que tem uma boa fase do Juba, que tanto pode surpreender de fora da área, como também pode puxar para um contra um, encontrar o Wagner Love na área, encontrar o Edinho do outro lado também, é uma equipe que é muito forte ofensivamente, com a subida do Igor Cariús também. Então é uma equipe que pode variar muito, que pode encontrar muitas soluções e sob o comando do Anderson Moreira vem encontrando essas soluções. Mas era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Novamente pedir para você se inscrever aqui no canal, para você também deixar o sino de notificações ativado. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.